Olá, meus alunos! Hoje, então, a nossa aula vai ser diferente e também vamos ter um conteúdo diferente. A partir de hoje, vamos estudar aí o nosso planeta Terra. Como será que o planeta surgiu? Como será que ele é constituído? Ele se movimenta? Quais movimentos ele faz? Então, nós vamos ver isso e muito mais, tá? Vamos começar fazendo um resumo da história do planeta, desde quando ele surgiu. Por que eu vou fazer um resumo bem resumido aqui para vocês? Porque este é um assunto que vocês, se não estudaram, vão estudar em ciências, tá? Então, tem um pouquinho em geografia e tem um pouco em ciências, tá? Então, vamos começar. Os estudos aí, as teorias que são mais aceitas, dizem que a Terra começou a se formar há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. É muita coisa. E no início, pessoal, o nosso planeta era semelhante a uma grande bola composta por minerais fundidos e incandescentes. O que é isso? Era literalmente uma bola pegando fogo, tá? Então, o material que constituía aí o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos era um material pastoso, é como se fosse uma pasta, uma liga, e era extremamente quente. Beleza. Com o tempo, esse material pastoso ele foi se resfriando lentamente, foi se solidificando. O que é isso? Então, a superfície, essa parte mais externa, né, do planeta, que estava até então em chamas, começou a endurecer, tá? Começou a formar uma camada rochosa, como se fosse uma casca em torno do planeta, tá? Que a gente chama de crosta terrestre. Isso aqui vai ser assunto para uma próxima aula, a crosta, o manto e o núcleo. Eu só quero que vocês entendam que antes, né, lá a origem do nosso planeta foi essa bola aí. Essa bola pegando fogo, literalmente. Então, o mundo, ele estava em chamas. Com o tempo, ele foi se resfriando e foi formando uma crosta. Ou seja, foi formando uma camada rochosa, como se fosse uma casca em torno do planeta, que a gente chama aí de crosta terrestre. E é onde a gente está, é onde estão todos os oceanos, todos os continentes, beleza? Esse aqui é assunto para uma próxima aula. Com o resfriamento aí dessa camada mais externa da Terra, foi liberado para a atmosfera gases e vapor de água, muito vapor de água, tá? Por quê? Porque conforme a Terra foi se resfriando e esses vapores, consequência aí das inúmeras erupções vulcânicas que tinha, né, no planeta, vocês conseguem ver as imagens e imaginar. Então, era liberado muito vapor de água na atmosfera. E esse vapor de água vai formar as nuvens, que por consequência vai formar as chuvas. E esse processo ele aconteceu por muito tempo, tá? Então, as chuvas elas foram acumulando por muito tempo, até toda a camada da Terra estar resfriada e o que não era rocha, o que não era essas partes assim, né, formada por rochas, era os oceanos, porque como a chuva foi se acumulando por muito tempo, né, formou-se aí os oceanos. Claro que essa água ela foi se acumulando nas partes mais baixas, é uma coisa óbvia, né? E as partes mais altas ficaram aí fora da água e hoje é os continentes que a gente conhece, tá bem? Beleza. Então, desde lá, daquele mundo em chamas, até esse mundo aqui onde a gente tem os oceanos, né? E a crosta terrestre, né? A parte que não tem água. Beleza, aconteceu só isso. E isso aqui, gente, demorou muito tempo. A partir daí, já com os oceanos formados, começa a surgir, então, os primeiros seres vivos.
Os primeiros seres vivos, como bactérias, fungos, algas, etc., surgiram dentro dos oceanos, tá? Surgiram então na água. Aí muito tempo foi se passando, esses seres vivos, né? Vegetação e pequenas plantas, vertebrados e invertebrados, animais, né? Vertebrados e invertebrados, foram aprendendo a viver fora da água, foram saindo, foram vivendo nos continentes, foi surgindo mais plantas, essas plantas foram crescendo, foi dando origem aí às florestas, os animais foram evoluindo, alguns foram entrando em extinção, foram surgindo novos, enfim, até que surgiu aí o ser humano e surgiu, né? Se formou a Terra como a gente conhece hoje, tá? Então, como a Terra era? Ela era lá 4,5 bilhões de anos atrás, uma bola em chamas. Ela se resfriou, acumulou água, formou a parte oceânica e a parte terrestre. Começou a surgir os primeiros seres vivos na água, depois foram saindo dela. E as coisas foram evoluindo até chegar no mundo que a gente conhece hoje. Esse daqui. Beleza. Tudo isso, gente, e muito mais que eu não falei aqui, para a gente não se delongar muito, não aconteceu da noite para o dia. Muito pelo contrário. É tanto tempo que não é possível a gente contar ele apenas em séculos ou em anos. E daí, como que faz, professora? E daí, gente, surge o que a gente chama de tempo geológico, que vai ir contra, vamos dizer assim, né? Vai ser versus o tempo histórico, tá? Vou explicar a diferença dos dois. O tempo geológico, ele vai ser contado a partir do início de tudo, quando a Terra ainda era aquela, né, bola incandescente, aquele mundo em chamas. E por ser um tempo aí extremamente distante, um tempo muito gigante, grande, né, distante, é difícil a gente contar assim, apenas em anos e séculos. A gente precisa muito mais do que isso. Já o tempo histórico é contado, esse sim, é contado em séculos e em anos, tá? Por quê? Porque ele vai remeter a um período mais curto. O tempo histórico ele é contado a partir dos surgimentos dos nossos ancestrais, dos ancestrais humanos, quando a Terra ela já possuía as características que ela tem hoje, né? As características aí para sobrevivência, para a vida, né? Então, basicamente, o tempo geológico ele é contado a partir do início da Terra, a partir do início de tudo. E o tempo histórico ele é contado a partir do nosso início, tá? A partir de quando vai surgir o ser humano. E, gente, existe uma diferença muito grande entre o tempo geológico e o tempo histórico. Para vocês entenderem isso, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar aqui o surgimento do ser humano. Se a gente for ver o surgimento do ser humano pelo tempo histórico, isso aconteceu há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Agora, se a gente for ver o surgimento do ser humano, né, lá dos nossos ancestrais, pelo tempo geológico, isso ocorreu atualmente, aconteceu na nossa atual era, na era Cenozoica, é recente. Era. Vocês já ouviram falar nisso? O que é isso? O tempo geológico, pessoal, ele vai ser contado em eras. As nossas queridas eras geológicas, tá? Então, o que são eras geológicas? Vamos lá. São períodos, são intervalos de tempo gigantescos, tá? Então, são aí períodos da história que são muito grandes, tá?
tem uma diferença conforme acontece transformações significativas na superfície terrestre. Ou seja, as eras elas não vão possuir períodos iguais, como tem os anos e os séculos, tá? Elas vão ter períodos diferentes, não vão ser igualzinhos. Por quê? Porque elas não são contadas por um período igual. Não. As eras geológicas, elas diferem uma da outra quando acontecem alterações significativas na superfície terrestre. Veja aqui, ó. Quando a gente tem mudanças significativas dentro do planeta, quando a gente observa o planeta Terra, a gente vai ter eras diferentes. Vamos com calma que vocês já vão entender. Nós, para observarmos a diferença de uma era da outra, de uma era para outra, a gente tem que observar a história geológica do mundo, do planeta Terra. E essa história, ela data de 4,5 bilhões de anos atrás. Quando acontece algo, quando acontece coisas, quando se tem motivos significativos para que um período não seja igual ao outro, a gente chama esses períodos de eras, tá? Então, nós temos 4 eras principais. A era Cenozoica, que data de 2 milhões de anos atrás até os dias atuais. Nós temos a era Mesozoica, que data de 65 milhões de anos atrás até 2 milhões de anos atrás. Nós temos a era Paleozoica, que data de 350 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. E nós temos a era pré-cambriana, que vai datar de 4,5 bilhões de anos atrás até mais ou menos ali 350 milhões de anos atrás. Percebam que elas não possuem o mesmo período, a mesma quantidade de anos, tá? Por isso que elas não podem ser contadas em anos e em séculos, porque elas não são iguais, elas são diferentes. Porque elas não levam isso como um critério. Por exemplo, para a gente passar de um século para outro, basta ter passado aí 100 anos. Para a gente passar de uma era para outra, não basta passar um determinado período de anos, porque não é estabelecido isso. Tem que acontecer coisas na Terra muito significativas para que um período, para que uma era se torne diferente da outra a ponto de não ser chamada do mesmo nome, tá? Não tô entendendo. Calma aí que vocês já vão entender. Calma lá. As eras, pessoal, elas são muito encontradas na tabela geológica da Terra. Essa tabela geológica, ela apresenta os principais eventos que ocorreram no planeta Terra desde o surgimento, tá? Os principais acontecimentos aí que ocorreram ao longo da história do nosso planeta. E aqui a gente consegue identificar a diferença entre uma era para outra, tá? E a gente consegue entender como que é constituída as eras, Por exemplo, a era pré-cambriana, aqui tem várias características dela, eu vou citar só uma aqui para vocês. Ela vai remeter lá ao período da formação do nosso planeta, da formação da crosta terrestre, tá? Daquela parte externa lá que foi se resfriando, foi formando a crosta terrestre. A era paleozoica já tinha então os oceanos, já tinha os mares, e uma das principais características dessa era é o surgimento dos primeiros animais não aquáticos, ou seja, aqueles animais que vivem fora da água, que não precisam estar no ambiente aquático para viver. Porque lembre que os primeiros seres vivos que surgiram foram seres vivos aquáticos, que só sobreviviam dentro da água. Beleza. Lá na era Mesozoica, nós temos o surgimento, nós temos o domínio e nós vamos ter a extinção dos dinossauros. Tudo isso aconteceu na era Mesozoica, porque ela tem muito tempo, dá para acontecer bastante coisa dentro de uma era, tá?
E na era Cenozoica surge o homem, o ser humano, tá? E essa é a nossa atual era, é a era que a gente se encontra atualmente, a era Cenozoica. Então, as eras, pessoal, são períodos de tempo indeterminado. Cada era vai ter um período de tempo, porque ela não é contada em anos ou em séculos. Elas são determinadas por acontecimentos, né? Por fenômenos, por coisas que aconteceram no nosso planeta e que fizeram diferença nele. Quando a gente tem uma diferença muito grande do nosso planeta, a gente tem aí uma era diferente da outra. Períodos diferentes, eras, tá? As eras, gente, elas são constituídas também por períodos, percebam, tá? Que aí daí é para fazer uma classificação mais específica, para apontar os acontecimentos, as características mais específicas, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas vou citar um exemplo para vocês. Nós, seres humanos, surgimos no período terciário da Era Cenozoica. E nós, atualmente, estamos no período quaternário da Era Cenozoica, tá? Então, cada era vai ser subdividida em períodos, tá? E cada período vai ter características específicas, mas, no geral, aqui está para vocês. Depois eu vou disponibilizar esse documento aqui para vocês fazerem a leitura dele, né? Bem com calma. A gente tem características aí importantes, acontecimentos, fatos principais de cada era, das 4 principais eras do nosso planeta, tá? Da nossa história. Lembrem que as eras, elas são contadas a partir lá do nosso planeta, da origem do planeta, 4,5 bilhões de anos atrás, tá? E era como é contado o tempo geológico. O tempo histórico é diferente. O tempo histórico aí vai remeter ao ser humano e tudo que ele fez aqui nesse planeta, tá? Ele é um período aí mais curto e ele é contado em séculos e em anos. Vocês podem ver que na história, né, e na geografia também, quando a gente vai estudar alguma coisa do passado, a gente sempre está falando em séculos ou em anos, porque a gente está estudando sobre nós, sobre o que os nossos ancestrais fizeram ou deixaram de fazer. E quando a gente vai estudar o planeta, é complicado a gente ficar falando em séculos e anos. Então, a gente usa as eras, tá? Beleza. À medida aí que o nosso planeta se formou, tiveram, então, também o surgimento de elementos que são essenciais para a nossa vida. Aqueles elementos que propiciam, que possibilitam a vida na Terra. Não só a vida humana, também a questão de vegetais, animais, enfim, de tudo que é vivo. Dentre esses elementos aí, essenciais, a gente pode citar a água, o ar, o solo. Esses elementos, eles são classificados em 3 porções da Terra, as chamadas esferas terrestres. Bora conhecer elas, pessoal? Bem com calma, né? Então, vamos lá. Nós temos 4 principais esferas terrestres na Terra. No planeta Terra, ele é composto por 4 principais esferas. Uma é a litosfera. É nela que vivemos, que a gente está habitando, porque compreende a parte aí mais superficial da Terra, né? Composta por rochas, pelo solo. Quando falar a palavra litosfera, lembrem em terra. A gente está aí em cima da Terra. A Terra é composta por solos, por areia, por rocha, tá? Então, litosfera é essa camada aí rochosa, é a camada onde a gente está, onde são construídas as casas, as ruas, enfim, tá? Essa camada rochosa de solo, de terra, é a litosfera. A atmosfera, que é uma outra esfera terrestre, compreende ao ar que envolve o planeta Terra. Então, nosso planeta Terra tem uma camada de ar que envolve, que abraça ele. Uma camada gasosa, composta por gases, né? E dentre esses gases, a gente tem o oxigênio,
que é aquele que a gente usa aí para respirar e para viver. E ele está presente na atmosfera. E nós também temos a hidrosfera. A hidrosfera é uma esfera, é uma parte da Terra que compreende todas as águas do planeta. Rios, lagos, oceanos, mares, aquíferos, a água que está em formato de vapor, a água que está lá nas geleiras, que está congelada, enfim. Todas as águas, independente do seu estado que está presente no planeta Terra, formam aí a esfera que a gente chama de hidrosfera, tá? E, por último, a mais linda e mais bela, a biosfera. A biosfera vai ser a junção, vai ser a combinação da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera. E também vai compreender, vai envolver todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. As plantas, os animais, os humanos, enfim. Então, as esferas da Terra são as partes da Terra que possibilitam a vida. Nós temos a litosfera, que é composta pelo solo, que representa o solo. Nós precisamos da Terra em si para nós construirmos, para nós habitarmos. Não tem como a gente querer voltar 4,5 bilhões de anos e querer pisar naquele planeta lá que estava em chamas. Não tem como viver naquilo. Então, nós precisamos da crosta, nós precisamos da litosfera, que é essa camada rochosa aí, que dá suporte para nós. Nós precisamos da atmosfera, porque aqui estão os gases, né? Na atmosfera que tem a pressão que não deixa ninguém cair do planeta Terra. É na atmosfera que tem o oxigênio, que é o gás tão importante aí para nossa vida, porque é este gás que nós respiramos, assim como as plantas e os animais. E nós temos uma outra parte do planeta que é formada por todas as águas, que a gente chama de hidrosfera. Então, a hidrosfera aí compreende todas as águas do nosso planeta, independente onde e como elas estejam presentes. E, óbvio, a gente precisa da água para viver. Para ter vida, a gente precisa da água. Não só nós, seres humanos, lembrem disso. Animais, plantas também precisam de água, de solo e de atmosfera, tá? De gases, principalmente oxigênio. A gente juntando essas três esferas, essas três coisas, essas três partes aí do planeta Terra, a gente vai ter o que a gente chama de biosfera, tá? Então, que é uma esfera da Terra que proporciona a vida, porque nela a gente encontra a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, porque ela é a junção dessas três outras esferas e ainda é na biosfera que está presente todos os seres vivos, sejam animais, plantas, humanos, enfim, tá? Esse desenho aqui tá bem ilustrativo. Quem quiser pode até colocar ele no caderno, desenhar ele no caderno para fixar bem, tá? Espero que não tenham ficado dúvidas dessa aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a prof. Eu também vou estar disponibilizando para vocês uma atividade. E daí entraremos ao vivo aí, faremos um meet para resolver, né? Para passar as respostas desta atividade e para que vocês tirem as suas dúvidas. Beleza? Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus!